Agora, a Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha, e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Estamos no dia 35, e hoje vamos meditar Êxodo 13 a 14, Levítico 10 e o Salmo 53. O texto é da tradução oficial da CNBB, na voz de Ricardo Bippe. Rito dos primogênitos e dos pães sem fermento, Êxodo capítulo 13. O Senhor falou a Moisés: consagra-me todo o primogênito no meio dos israelitas, todo o primeiro a sair do útero, quer homem, quer animal, será meu. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos do dia que saístes do Egito, da casa da escravidão, quando com mão poderosa o Senhor fez sair dali. Não comereis nada fermentado. Hoje, no mês de Abibe, isto é, do trigo novo, estais saindo. Quando o Senhor te tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que a teus pais ele jurou dar-te, terra onde corre leite e mel, então guardarás neste mesmo mês este rito. Durante 7 dias comerás pão sem fermento, e no 7º dia haverá festa do Senhor. Durante 7 dias se comerá pão sem fermento, e não se verá contigo nada fermentado. Em todo o teu território não se verá fermento contigo. Naquele dia explicarás a teu filho: é por causa daquilo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto te servirá como sinal em tua mão e como memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, pois com a mão poderosa o Senhor te fez sair do Egito. Guardarás este preceito no tempo fixado, de ano em ano. Quando o Senhor, conforme jurou a ti e aos teus pais, te houver introduzido na terra dos cananeus e tiver dado a ti, separarás para o Senhor todo o que por primeiro sair do útero. Toda a primeira cria masculina dos teus animais pertencerá ao Senhor. A primeira cria dos jumentos tu a resgatarás como um cordeiro. Se não a resgatares, deverás desnucá-la, e dentre os teus filhos resgatarás todo o primogênito humano. E quando teu filho amanhã te perguntar: que significa isto? Tu lhe dirás: com mão poderosa o Senhor nos fez sair do Egito, da casa da escravidão. Como o faraó se obstinasse em não nos deixar ir, o Senhor matou todo o primogênito da terra do Egito, desde os primogênitos dos homens até os primogênitos dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todo o animal macho que por primeiro sai do útero, mas todo o primogênito de meus filhos eu resgato. Isto servirá como sinal na tua mão e como lembrete entre teus olhos, pois com mão poderosa o Senhor nos fez sair do Egito. Deus conduz a saída. Quando, enfim, o faraó deixou o povo ir, Deus não o guiou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Deus disse: ao prever combates, o povo poderia arrepender-se e voltar para o Egito. Por isso, Deus conduziu o povo por um desvio pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. Os israelitas subiram arregimentados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este havia feito os israelitas jurar quando disse: certamente Deus vos visitará e farei subir daqui os meus ossos convosco. De Sucote a Etã, a nuvem e o fogo. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia à frente deles, de dia, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. De dia, não se afastava do povo a coluna de nuvem. De noite, a coluna de fogo.
O Senhor é o Deus da vida. Neste texto, o sacrifício dos primogênitos, como acontecia em outras culturas e religiões, é substituído por uma consagração. No lugar, deve-se consagrar um cordeiro. Assim, o único primogênito que será sacrificado é o Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Os pães ázimos também já aludem ao pão eucarístico, que será oferta de sacrifício na Santa Missa. O faraó persegue Israel. Êxodo capítulo 14. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Acampareis ali, em frente, perto do mar, e o faraó pensará a respeito dos israelitas. Eles andam perdidos pela terra, o deserto lhes fecha a passagem. Farei obstinar-se o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu mostrarei minha glória contra o faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas assim fizeram. Quando anunciaram ao rei do Egito que o povo havia fugido, ele e os seus servos mudaram de parecer em relação ao povo. Que fizemos? Disseram. Deixamos Israel partir, privando-nos dos seus serviços. Então o faraó mandou preparar um carro de combate e levou seu povo consigo. Tomou 600 carros escolhidos e os demais carros do Egito, todos eles com os seus condutores. O Senhor fez obstinar-se o coração do faraó, rei do Egito, que se pôs a perseguir os israelitas enquanto estes saíam com mão erguida. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros do faraó, com os cavaleiros e o exército, e os alcançaram acampados perto do mar, na altura de Piairote, defronte de Baal-Sefom. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham chegando atrás deles. Aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: acaso faltaram sepulturas no Egito, que nos trouxeste para morrermos no deserto? Que nos fizeste ao fazer-nos sair do Egito? Não te falávamos assim no Egito: deixa-nos servir aos egípcios em paz? Era melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenhais medo. Permanecei firmes e vereis a salvação que o Senhor hoje vos trará. Com efeito, os egípcios que hoje estáis vendo, não os tornareis a ver nunca mais. O Senhor combaterá por vós, e vós ficai tranquilos. Passagem pelo Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue o teu cajado, estende tua mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar, em seco. Eu obstinarei o coração dos egípcios para os perseguirem, e então mostrarei minha glória, à custa do faraó e de todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu mostrar minha glória à custa do faraó, de seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus que andava à frente das tropas de Israel tomou posição atrás deles, e a coluna de nuvem, que estava à frente, postou-se atrás deles, ficando entre o acampamento dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa e ela iluminava a noite. Assim, eles não se aproximaram uns dos outros durante a noite toda. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez recuar o mar por meio de um forte vento oriental que soprou a noite inteira e transformou o mar em terra seca. E as águas se dividiram.
os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formaram uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos do faraó, com carros e cavaleiros, entraram atrás deles até o meio do mar. De madrugada, desde a coluna de fogo e de nuvem, o Senhor lançou seu olhar sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Emperrou a roda dos carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou a seu lugar, enquanto os egípcios em fuga corriam de encontro às águas. Assim, o Senhor atirou-os para o meio do mar. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar atrás dos israelitas. Não sobrou um só deles. Os israelitas, ao contrário, tinham passado em seco pelo meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a mão poderosa que o Senhor pôs em ação contra o Egito. O povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O evento do Mar Vermelho é algo magnífico. As tradições bíblicas apresentam-no como algo bem vivo na memória do povo hebreu. Para São Paulo, por sua vez, o fenômeno já era uma prefiguração do batismo sacramental. Na audiência geral de 16 de novembro de 2005, Bento XVI explicou assim esse episódio. A célebre travessia do Mar Vermelho, dividido em duas partes, como que rasgado e dominado como um monstro domado, faz nascer o povo livre e chamado a uma missão e a um destino glorioso, que terá a sua releitura cristã na plena libertação do mal com a graça batismal. Depois, abre-se o itinerário do deserto. Lá o Senhor está representado como um guerreiro que, prosseguindo a obra de libertação iniciada na travessia do Mar Vermelho, se declara em defesa do seu povo, ferindo os adversários. Deserto e mar representam, portanto, a passagem através do mal e da opressão, para receber o dom da liberdade e da terra prometida. O pecado de Nadab e Abiú, Levítico 10. Ora, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada qual seu incensório, acenderam nele o fogo, colocaram o incenso e apresentaram diante do Senhor um fogo ilícito, coisa que não lhes havia sido ordenada. Então saiu da presença do Senhor um fogo que os devorou, e morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: a isso referiu-se o Senhor quando disse: entre os que se aproximarem de mim, mostrarei minha santidade, e diante de todo o povo serei glorificado. Arão ficou calado. Moisés chamou então Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e lhes disse: aproximai-vos, e levai vossos irmãos da frente do santuário para fora do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram com suas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés lhes havia dito. Então Moisés disse a Arão, como também aos filhos de Arão, Eleazar e Itamar: não solteis vossos cabelos, nem rasgueis vossas vestes, para que não morrais, e a ira não atinja toda a comunidade.
Os vossos irmãos, toda a casa de Israel, eles farão luto por causa do incêndio que o Senhor suscitou. Vós, porém, não deveis sair da entrada da tenda do encontro, para que não morrais, pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Sobriedade litúrgica dos sacerdotes. O Senhor falou a Arão: não beberás vinho ou bebida inebriante, nem tu, nem teus filhos, quando entrardes na tenda do encontro, para que não morrais. É um preceito perene para as vossas gerações, para que saibais distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensineis aos israelitas todos os preceitos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. A parte dos sacerdotes no sacrifício. Moisés disse a Arão e também a Eleazar e Itamar, os filhos que lhe restavam: tomai a oblação que sobrou das ofertas queimadas para o Senhor e comei-a, sem fermento, na proximidade do altar, pois é coisa santíssima. Deveis comê-la em lugar santo, pois é a porção das ofertas queimadas para o Senhor, que cabe a ti e a teus filhos. Assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa do tributo devereis comê-los em lugar puro, tu e teus filhos e tuas filhas, pois foram dados como porção para ti e teus filhos nos sacrifícios de paz dos israelitas. Trarão a coxa do tributo e o peito da oferta movida, com a gordura destinada ao fogo, para apresentá-los em oferta movida diante do Senhor. Caberão a ti e a teus filhos por preceito perene, conforme o Senhor ordenou. Moisés indagou então acuradamente acerca do bode da oferta pelo pecado e viu que ele havia sido queimado. Irritado com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, disse-lhes: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima que o Senhor vos concedeu para que retireis a culpa da comunidade, fazendo a expiação diante do Senhor. Visto que o sangue da oferta não foi introduzido no santuário, devereis tê-la comido no santuário, conforme ordenei. Arão disse a Moisés: olha, hoje eles apresentaram diante do Senhor a oferta pelo pecado e o holocausto. Ora, depois que me aconteceram tais coisas, se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, teria sido isso bom aos olhos do Senhor? Moisés ouviu isso e achou bom. Os comentadores de Navarra não reconhecem a irregularidade exata cometida pelos dois filhos de Arão. A princípio, dizem, parece que os dois pegaram um fogo diferente daquele que estava no altar dos holocaustos. Alguns confiam nas regras que seguem e pensam que, possivelmente, no banquete após a consagração, beberam excessivamente e não souberam discernir claramente o que deveriam fazer. Seja como for, eles violaram as regras dadas por Moisés em relação à adoração. O episódio mostra que Deus prefere a obediência aos atos de aparente adoração. Peçamos a Deus a graça da obediência rezando o Salmo 53. A corrupção generalizada, Salmo 53. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. São corruptos, fazem coisas abomináveis, não há quem faça o bem. Do céu, Deus se inclina sobre os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendido e busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um só. Acaso não tem conhecimento todos os que praticam a iniquidade, os que devoram o meu povo como se fosse pão? Eles não invocaram a Deus, e lá ficaram tremendo de medo, onde não se havia o que temer, pois Deus dispersou os ossos dos que te sitiavam. Ficaram confundidos, pois Deus os desprezou. Quem mandará de Sião a salvação de Israel? Quando o Senhor trouxer de volta os cativos de seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará.
No próximo episódio, vamos ler Êxodos 15 a 16, Levítico 11 e o Salmo 71. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau! Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.